Boa tarde, moçada! Como é que vocês estão? Todos prontos para a 10ª aula do canal Geomasa? Isso mesmo! Chegamos à 10ª aula do canal. E como eu havia prometido, uma aula por dia. Agora eu preciso de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem o canal, façam os seus comentários. Tudo no YouTube, ok? Não é que eu não goste de comentários no Facebook e no Instagram. Eu gosto também. Mas para que o canal seja valorizado, é necessário uma interação de vocês com o YouTube. Ontem eu propus o sorteio deste que foi meu primeiro livro, Contos de Outras Terras, e a participação foi pequena. Eu estou esperando uma participação mais interessante. Para ganhar este livro, funciona da mesma forma que o anterior. Eu coloquei uma letra neste papel em branco, uma letra do alfabeto que varia de A até Z e inclui o K, o W, o Y. Ou seja, você tem 26 possibilidades de acertar. Por favor, participem, deixem no comentário do vídeo no YouTube. Obviamente que eu mandarei pelos correios o livro completamente gratuito, bem como as despesas. Dado o recado, vamos então para a aula de hoje. A aula de hoje visa uma análise um pouco mais detalhada da segunda fase do capitalismo, o chamado capitalismo industrial, que teve como base de sua política econômica o liberalismo. Bastante diferente do capitalismo comercial visto na aula passada, onde a política econômica era o mercantilismo. Qual é a grande diferença? Para o mercantilismo, a iniciativa era estatal. No caso do liberalismo, a iniciativa é privada. Bem, precisamos localizar no tempo essa fase do capitalismo, que vai de meados do século XVIII até meados do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O capitalismo industrial, como visto em aulas anteriores, ele vai começar na Inglaterra. E a Inglaterra, gente, ela vai ter a particularidade de trazer para o mundo o primeiro grande combustível em massa do planeta, que é o carvão mineral, a primeira grande fonte de energia. O carvão mineral, ele permite o desenvolvimento de máquinas a vapor. Máquinas a vapor que antes de aparecerem na prática, aparecem nos cadernos, nas pranchetas de pesquisadores, de pensadores livres, de professores que lecionavam nas escolas, nas faculdades e universidades da Inglaterra. Isso significa que já havia na cultura inglesa o livre pensar. E o livre pensar, ele estimula o livre mercado e a iniciativa privada. Qual era a ideia do governo inglês em estimular, em permitir o crescimento deste sistema? Ora, à medida que a iniciativa privada e o livre mercado iam se desenvolvendo, o mercado era inundado por novas invenções, por inovações e por um aumento muito grande na produção. Vejam, na época da manufatura ibérica, se produzia um artesão, um sapato por dia. Com o advento da máquina, agora um operário já está produzindo 100 sapatos diariamente. O que acontece com o aumento dessa produção? Ora, ninguém produz para deixar na prateleira em casa. A gente produz para vender, a gente produz para ganhar dinheiro. Então era necessário que houvesse um barateamento do produto. E isso vai criar o mercado consumidor. A iniciativa privada, a inventividade, os estudos, a criatividade permite a redução do custo
de um produto, criando um mercado consumidor. A demanda vai crescer significativamente, a oferta também. Dá-se então a formação típica da lei da oferta e da procura, uma das características mais marcantes do capitalismo. Essa situação vai demandar uma mão de obra assalariada, não mais a mão de obra escrava, no que se desenvolveu o capitalismo comercial. Ora, por quê? Porque a mão de obra assalariada, ela é o mercado consumidor. Daí porque a Inglaterra fará uma campanha internacional, primeiro para acessar o tráfico negreiro, depois para acabar a escravidão. Olha, meu amigo, não pense vocês que os lordes e os nobres ingleses estavam com intenções humanistas para liberar a mão de obra escrava negra, em hipótese nenhuma. O que eles queriam era criar um grande mercado consumidor, posto por uma mão de obra assalariada. Troca-se a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Por isso é necessário que os negros e outros povos não sejam mais escravos. Dessa forma, a Inglaterra começa a se assenhorar do mercado internacional. Vocês perceberam que eles começam a desarticular o pacto colonial? Ao acabar e ao fazer uma campanha internacional para acabar com a mão de obra escrava e substituí-la pela mão de obra assalariada, cortava um dos cordões umbilicais que sustentavam o mercantilismo. Ora, como a máquina produz muito mais do que a mão de obra, o sistema maquinofatureiro começa a substituir a mão de obra padrão, a mão de obra artesanal. Então, óbvio que a máquina produz muito mais do que a mão de obra artesanal. Logo, como nós já vimos, aumenta a circulação de capital, aumenta a produção, cria-se mercado consumidor, diminui-se o valor dos produtos e a necessidade constante de novos mercados faz com que a Inglaterra agora se expanda por todo o mundo. Ela não só tomará os mercados ibéricos, como conquistará novas partes do mundo, como a África, a Ásia e a Oceania. A Inglaterra torna-se o maior império do mundo, chegando a conquistar 67 países. Porém, a Revolução Industrial, que é a base desta mudança, o advento da máquina, das técnicas, da tecnologia, do livre pensar, da iniciativa privada, da mão de obra assalariada, produz outras profundas transformações dentro do sistema capitalista. Porque a indústria ela tem como base as cidades, diferente do capitalismo comercial, onde tudo acontecia a partir de propriedades rurais. Por que acontece nas cidades? Porque a cidade ela vai reunir os chamados fatores locacionais ou logísticos fundamentais para a produção. Então é numa cidade que eu reúno a matéria-prima. É numa cidade que os transportes convergem. É para uma cidade que a rede elétrica converge. É ali que se forma mão de obra. Mão de obra que precisa ser qualificada. Por isso o surgimento das escolas. Escolas públicas, escolas técnicas, universidades que vão produzir conhecimento para a próxima revolução industrial. O mercado consumidor, já que é nas cidades que aparece inicialmente essa mão de obra assalariada, bem como os donos, os proprietários desses negócios vão querer ter um pouco mais de conforto e por isso também vivem nas cidades. Isso quer dizer que nas cidades nós temos
Os capitais. Então, aquilo que no capitalismo comercial era a unidade de produção, que era a roça, o campo, passa no capitalismo industrial devido a reunir os 6 fatores locacionais, as cidades. Então nós temos uma mudança nas cidades. Elas começam a ficar mais habitáveis, mais limpas, mais atrativas. Como vocês perceberam, a revolução urbana também vai produzir a revolução cultural. Por que ela vai produzir a revolução cultural? Ora, se eu concentro o mercado consumidor e a mão de obra dentro de uma cidade, e a cidade cresceu graças ao advento da industrialização, é óbvio que aqui eu terei as escolas. E escolas atraem universidades, e universidades atraem livres pensadores, escritores, poetas, cientistas, pesquisadores, pessoas que vivem, que consomem a cultura. E por que se estimula isso dentro do conjunto do capitalismo industrial? Porque é destas pessoas que vem a inovação, os novos produtos. São eles que inventam o futuro. Então, mesmo por vezes, esses livres pensadores criticando o capitalismo industrial, afinal de contas, o capitalismo industrial ele cria claramente as duas classes sociais. A burguesia, dona do meio de produção, e quem trabalha para ela, que é o proletariado. Obviamente, isso caracteriza uma relação de exploração burguesia-mão de obra. Naquela época, devido às condições sanitárias, a esperança de vida era baixíssima. Crianças precisavam trabalhar, o salário era baixíssimo. Nós teremos então uma classe operária muito miserável, muito pobre, em oposição a uma classe rica empresarial ligada ao governo extremamente rica. Ora, essa clareza de separação de classes vai fazer com que os livres pensadores apontem esses problemas, essas mazelas, esta situação. Mas é do seio das suas cabeças que se produzirá as novas tecnologias. Então a Revolução Cultural é muito bem-vinda. A Revolução Industrial, além de promover a Revolução Urbana e Industrial, ela também vai promover a Revolução Agrícola. E por que vai acontecer isso? Porque a mecanização vai atingir o campo. Antes era necessário uma leva enorme de operários para se fazer um roçado, para o plantio, para a colheita. Com o advento da máquina vão aparecer as primeiras máquinas agrícolas. Os tratores posteriormente, os implementos, libera-se mão de obra. Essa mão de obra corre para as cidades. É o chamado êxodo rural, criando um grande exército de reserva. Ou seja, há muito mais pessoas procurando empregos do que empregos de fato. Logo, o salário é muito baixo, o que promove uma concentração de renda entre os burgueses extraordinário. Mas a Revolução Agrícola, ela afeta principalmente as potências ibéricas, que ainda produziam de forma primitiva. É mais um golpe sobre o mercantilismo. Então, pessoal, desta maneira nós começamos a finalizar o capitalismo industrial. Mas antes de nos despedir, notem que a Inglaterra se torna uma potência mundial, muito superior ao que fora Portugal e Espanha. No entanto, todas essas inovações, eu acredito que é duro que vocês acreditem que elas fiquem na mão de um país por muito tempo. E é isso que vai acontecer. Se nós utilizamos como database todas essas mudanças que explicamos até aqui,
A chamada primeira Revolução Industrial de 1760, um século depois, nós já teremos novas tecnologias, sobretudo baseado na eletricidade, dois novos grandes combustíveis, duas novas fontes de energia, que são o petróleo e que são a energia hidráulica, a eletricidade obtida a partir da água. Acontece que essas novas inovações, conhecidas como Segunda Revolução Industrial, e que tem como data base 1870, não surgirá somente na Inglaterra. Surgirá também na Inglaterra, mas a Inglaterra começará a ter concorrentes. E aí a situação vai ficar delicada. Porque imaginem, antes a Inglaterra dominava o mundo. Vamos supor que a Inglaterra tivesse o mundo em suas mãos, como alguém que vai a um restaurante comer uma pizza sozinho. Era isso que a Inglaterra fazia. Comia uma pizza sozinha. A partir da Segunda Revolução Industrial vão aparecer mais 5 concorrentes. E estes concorrentes também quererão comer, junto com a Inglaterra, um pedaço de pizza, pizza essa chamada de mundo. É claro que vai dar confusão. Antes eu comia a minha pizza sozinha, agora eu tenho que dividi-la com mais 5. É óbvio que eu vou ficar com fome. E é isto que vai originar os desentendimentos entre as potências capitalistas, e é isso que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Todos vocês sabem muito bem que as feridas não foram bem curadas. Consequentemente, nós teremos a Segunda Guerra Mundial, encerrando o chamado capitalismo industrial. Antes de irmos à Segunda Revolução Industrial, além de ter como palco a Inglaterra, terá mais 3 países europeus: a França, a Alemanha e a Itália. Do outro lado do Atlântico, o novíssimo Estados Unidos da América. E do outro lado do mundo, o Japão, que do dia para a noite se torna uma potência industrial. Mas esta é uma conversa que nós teremos na próxima aula. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Acompanhe o canal. Forte abraço. Até a próxima.